Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma questão da UNRV, Campus Aparecida, caiu no vestibular 2023. Aí fala assim: a reflexão interna total tem muitas aplicações tecnológicas. Por exemplo, os médicos podem examinar o interior de uma artéria de um paciente, introduzindo dois feixes de fibra óptica na artéria por meio de um catéter. Como a luz aplicada à extremidade de um dos fios sofre reflexões internas totais ao longo de todo o percurso, parte da luz chega à outra extremidade e ilumina o interior da artéria, apesar de as fibras seguirem um trajeto tortuoso. Parte da luz refletida pelas paredes da artéria penetra no outro feixe e segue o caminho inverso, sendo detectada e transformada em uma imagem em um monitor. O médico pode utilizar a imagem para realizar uma intervenção cirúrgica, como, por exemplo, a colocação de um stent. Tendo em vista o fenômeno da reflexão total, assinale VOF. Vamos lá, letra A. A reflexão total em uma fibra só pode ocorrer caso a fibra seja constituída de um material menos refringente do que o meio onde ela se encontra. Então, vamos lá? Gente, nós temos que relembrar aqui a teoria da reflexão total. Então, o que é a reflexão total? É quando a luz, ao tocar a superfície, ela não muda de meio, mudando de velocidade. Ela não refrata. Então, em vez de mudar de meio, olha o que a luz vai fazer. Ela vai bater e vai voltar. Isso é a reflexão total, tá bom? Então, vamos supor que você tem um raio de luz, gente. Ele está indo do meio um para o meio 2, em que o N1 seja maior que o N2, certo? Normalmente eu ouço algumas pessoas falarem, né? CG. Isso assim, né? Cuidado. Então, vamos supor que você tem um raio de luz que ele está indo do meio um para o meio 2, esteja indo do meio um para o meio 2, e que o N1 seja maior que o N2. Gente, eu não sei se vocês se lembram, quando o raio de luz incide perpendicularmente, ele segue sem desvio, não é isso? Beleza. Agora, se ele vier inclinado, ou obliquamente, né, ele vai refratar desviando. Ele vai se afastar da normal. Porque eu não sei se vocês se lembram, quando a luz vai do maior N ao menor N, ela se afasta. Se nós pegarmos um raio de luz, vou fazer aqui com a canetinha, tá? Não vai ficar reto, não. Se nós pegarmos um raio de luz mais afastado ainda, você vai passar a reta normal aqui e vai perceber que o ângulo de incidência aumentou mais, né? Certo? Se o ângulo de incidência aumentou mais, o raio de luz vai ter que afastar mais ainda, certo? Porque a luz está indo do mais para o menos, e do mais para o menos ela é obrigada a afastar. Bom, vai chegar um momento em que você vai enviar um raio de luz e o raio refratado ele vai sair rasante à superfície. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele vai sair rasante à superfície. Quando isso acontecer, a gente vai ter a chamada situação limite ou situação crítica. A situação limite ou situação crítica é quando o raio de luz ele refrata e sai rasante à superfície, e nesse momento o ângulo de incidência ele é chamado de ângulo limite. Então, por favor, o tal do ângulo limite, gente, para quem não se lembra, é quando a luz ela sai rasante à superfície, bem? O raio de luz ele pega e sai rasante à superfície. Quando isso acontecer, o ângulo de incidência vai ganhar um nome especial. Ele vai ser chamado de ângulo limite, tá bom? Aí, a gente comenta, né, que na verdade o raio rasante aqui não faz sentido, né, pelo princípio da reversibilidade da luz, mas não vem ao caso aqui para a gente. Bom, e se eu jogar um raio de luz maior que o ângulo limite? Um ângulo de incidência maior que o ângulo limite? Gente, se eu jogar um raio de luz com um ângulo de incidência maior que o L, olha o que vai acontecer. O ângulo de refração, ele vai ter que ser maior que 90. Maior que 90, a luz vai voltar, né? Então, se nós jogarmos lá um raio de luz com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, a luz vai bater e voltar. A gente vai ter a chamada reflexão total.
Lembrando que em toda reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão aqui, ó, tem que ser igual ao de incidência, tá bom? Quais são as duas condições, então, para que haja reflexão total? Primeira condição, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Segunda condição, a luz tem que ir do mais para o menos. O N1 tem que ser maior que o N2, tá? Nesse caso, ela nem vai chegar a ir para o meio 2, né, gente? Ela vai bater e vai voltar, né? Ela nem vai chegar a atingir o meio 2. E como é que calcula esse ângulo limite para a gente poder comparar o de incidência com ele? Bom, o ângulo limite, eu fiz a demonstração aqui, né? Vamos direto na fórmula, que é o que nos interessa. Seno do ângulo limite é igual ao n menor dividido pelo n maior. Tá bom? Então, se eu quiser calcular o ângulo limite, eu jogo nessa fórmula aqui, e para que haja reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que ele, tá bom? Então, respondendo aos itens lá da UNRV, ela fala sobre fibra ótica, né? A fibra ótica, gente, ela nada mais é que uma fibra, né? Em que a luz ela é conduzida dentro da fibra. E de que maneira ela é conduzida dentro da fibra? Ela é conduzida sofrendo sucessivas reflexões totais, certo? E para que haja reflexão total, quais são as duas condições? As duas condições, primeiro, o ângulo de incidência, vou traçar aqui a reta normal, ó. O ângulo de incidência aqui, ó, ele tem que ser maior que o ângulo limite, essa é a primeira exigência. E a segunda exigência é que a luz ela tem que ir do mais para o menos, não é isso? Então, o índice de refração do miolo ou núcleo, certo? O índice de refração do miolo ou núcleo, ele tem que ser maior do que o da capa, certo? Da capa aqui que envolve a fibra, porque a luz vai do mais para o menos, tá bom? Beleza? Item 1. A reflexão total em uma fibra só pode ocorrer caso a fibra seja constituída de um material menos refringente do que o meio onde se encontra. Falso. É o contrário, né, gente? O N do material da fibra, do miolo, tem que ser maior que o do meio. Tem que ser do mais para o menos, né? Item B. A reflexão total em uma fibra só pode ocorrer caso a fibra seja constituída por um material mais refringente do que o meio onde ela se encontra. Verdadeiro, né? Em C, o ângulo crítico. Gente, ângulo crítico é também conhecido como ângulo limite. Condição limite para que ocorra a reflexão total depende dos índices de refração da fibra e do meio. Certinho, né? Nós vimos a fórmula, né? Qual que é a fórmula? Seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. O n menor, no caso, seria o do meio, né? E o N maior seria o da fibra, beleza? E o item D, uma fibra com índice de refração igual ao dobro do índice de refração do meio. Então, gente, o N da fibra é o dobro do N do meio. Terá um ângulo crítico de 45 graus. Então, vamos jogar na fórmula? O N da fibra, ele acabou de falar, ele é duas vezes o N do meio, né? Como é que a gente calcula o seno do ângulo limite? N menor sobre o N maior, né? O N menor é o N do meio, e o N maior é o N da fibra. Vai ficar seno do ângulo limite vai ser igual ao N do meio, dividido por duas vezes o N do meio, que é o da fibra, né? Aqui, ó, Deus abençoe, né? Corta o N do meio. Seno de L igual a meio, né? Qual que é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. E o item é falso. Beleza? Então é isso. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.